Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero passar uma mensagem, mas antes de mais nada, eu quero pedir desculpa pelo barulho dos carros que vão passar aqui atrás. Então, se você quiser acompanhar comigo, eu sugiro que você acompanhe. O texto está lá em Atos, do capítulo 3. O título diz assim: A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregastes perante a face de Pilatos. Negastes, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé de seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Até aí. Então, irmãos, esse texto fala muito comigo e sobre a minha vida, porque eu me identifico muito com este coxo. E agora eu vou dizer os motivos pelos quais eu me identifiquei tanto com ele. A primeira coisa que a gente pode perceber foi que Deus teve muita misericórdia dele e colocou ele diante de duas pessoas que tinham a Cristo, certo? E é muito lindo quando Pedro fala para ele: Eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. E o que era esse tudo que ele tinha, né? Era absolutamente tudo, era a melhor coisa. Ele tinha a Cristo e ele podia dar a Cristo. É muito interessante dizer que ele estava na hora certa e no momento certo. Ele estava no templo de Formosa e por vários dias, diz ali, que por vários dias ele esteve ali. Mas em um lindo dia, em um maravilhoso dia, a história dele, a história da vida dele seria mudada para sempre. Então, a primeira coisa que a gente pode observar e imitar deste coxo é que ele estava no momento certo, ele se achegou às pessoas certas. Ele se achegou às pessoas que não tinham ouro nem prata, mas tinham Cristo. E nisso eu me assemelho porque a minha conversão se deu porque eu conheci duas amigas que tinham a Cristo. E a minha vida mudou a partir daí. Foi quando eu fui para o Paraguai e lá eu conheci elas. E elas tinham a Cristo e elas me deram a Cristo. E foi o mesmo que aconteceu com esse coxo. E a partir daí o Senhor pôde começar uma cura na minha vida. Assim como curou aquele coxo de maneira maravilhosa. Então, essa é a primeira coisa que a gente deve aprender. Se cercar das pessoas que a gente quer imitar. Se cercar das pessoas com quem a gente quer aprender.
Às vezes você não sabe por onde começar. Às vezes você não sabe como se aproximar de Cristo. E talvez pareça impossível. Para mim parecia impossível. Mas não é. Se acerca de pessoas que eram como Pedro, que eram como João. Eles não tinham nada. Eles não tinham ouro, não tinham prata, não tinham nada desse mundo aqui. Não tinham tesouro nenhum. Mas eles tinham Cristo. E essa foi a primeira coisa que eu entendi. Foi porque eu me acerquei de pessoas assim, que puderam falar sobre Cristo. E era uma coisa que eu ansiava tanto, que eu queria tanto saber, mas eu não sabia que era isso que eu queria. Eu não tinha discernimento para entender que por 20 anos o que eu busquei era Cristo. E a segunda coisa que a gente vê é que lá no versículo 7, Pedro pega ele pela mão e ajuda ele a levantar. Sobre isso, a gente vê o afeto. Ou seja, né, não basta apenas falar de Cristo. E isso é para as pessoas que já creem e que já tentam viver pelo Senhor. Às vezes não basta você só falar de Cristo para a pessoa e ir embora. Antes você tem que ajudar essa pessoa. Muitas vezes você tem que pegar ela pela mão e levar ela nessa caminhada com Cristo. Foi isso que essas minhas duas amigas fizeram. Elas me ajudaram, porque é necessário começar esse caminho. Eu tive que me tornar a melhor amiga delas. E até hoje elas são ótimas amigas. Mas elas tiveram que ser por muito tempo as minhas melhores amigas para que depois o meu melhor amigo fosse Jesus. Então é muito interessante você partir desse pressuposto. Se acercar a pessoas que você vê, né, que são tão felizes e pensa, nossa, por que ela é tão feliz? Ela não tem nada, ela só tem Jesus. Então, esse é o primeiro passo. Então, depois eu comecei a pensar como esse coxo deve ter se sentido. E aí é uma conjectura, não tá ali no texto que a gente leu. Mas a gente pode pensar assim, né? Quando ele saiu do templo, andando, ele percebeu que a vida dele jamais seria a mesma. Ele, desde o ventre da mãe, era coxo. E desde então ele pedia esmolas. Nada ele conseguiu pelo suor do trabalho dele, porque ele não podia trabalhar. Mas a partir daquele dia, daquele momento, eu imagino ele saindo, olhando de pé e pensando, bom, agora eu tenho que construir a minha vida do zero. Agora eu posso. Agora tudo vai ser diferente. E glória a Deus, maravilhoso. Mas isso aconteceu comigo. Quando eu nasci de novo, com 20 anos, e eu vi que eu ia ter que começar de novo, deu um medo, assusta, mas óbvio que isso não diminui o quão é maravilhoso ver o Senhor dos Senhores lutando por você. Então, esse coxo passou por uma etapa de transição, assim como eu também estou passando uma etapa de transição. Porque ele não precisava mais pedir esmolas, né? Ele podia trabalhar, mas ele nunca tinha trabalhado na vida dele. Nesse ponto, eu me assemelho assim porque desde os 14, 15 anos eu tomava antidepressivos. E chegou uma etapa na minha vida que eu tomava 5 remédios, e remédios muito fortes. E eu não sabia, eu precisava tomar todos aqueles remédios porque eu não podia sentir. Eu não podia sentir. Sentir o que, Ana? Eu sentia uma dor muito grande. Então eu tomava todos aqueles remédios que me dopavam. Quando Jesus entrou na minha vida, ele falou assim pra mim: Ana, eu quero que você largue este. Depois eu quero que você largue este. Depois eu quero que você largue este e este. E com isso eu não tô incentivando ninguém que tome algum remédio a largar. Não larga porque a Ana mandou. A Ana não tá mandando, primeiramente. A Ana não tá mandando você largar remédio nenhum. Você vai largar quando Deus mandar você largar. Amém? Porque isso foi uma coisa que o Senhor falou ao meu coração. E eu não incentivo ninguém a largar. Continua indo no seu psiquiatra, continua indo no seu psicólogo, porque o Senhor Deus deu essa sabedoria, nos deu esse conhecimento para que a gente, né, usasse.
Mas nesse momento, esse é o meu testemunho, o que eu vivi foi que Deus falou: você vai largar primeiro este, um tempo depois você vai largar este, um tempo depois este. De 5 remédios que eu tomava, hoje eu tomo só um. Só que foi uma etapa de transição, porque os sentimentos que eu não podia ter, agora eu sentia. Eu sentia dor. Mas eu também senti o amor de Cristo. Então, a transição tem lados bons e ruins. E aí aqui eu fiz algumas anotações. O lado bom, você evoluiu, você conseguiu sair da zona de conforto. O lado ruim, você nunca esteve nesse lugar antes. Eles são complementares. Se você saiu da tua zona de conforto, é óbvio que você nunca esteve nesse lugar antes. E eles se complementam. Porque é difícil você estar nesse lugar em que você nunca esteve. Mas é muito bom saber que você evoluiu. Depois, você terá mais experiência com teu Deus e adquirirá mais sabedoria, conhecimento e inteligência das coisas do céu. E isso foi exatamente o que eu falei. Eu pude voltar a sentir. E, claro, sentir a dor, sentir as coisas que infelizmente a gente vai sentir nesse mundo, né? Porque Cristo já dizia: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? E eu não podia sentir essas aflições. Eu não tinha Cristo comigo, eu não era capaz de sentir. Eu era muito fraca. E agora eu posso. Assim como eu me abri para a dor e para as aflições, eu me abri para o amor de Jesus, que é muito maior do que toda a dor desse mundo. A alegria que Cristo dá é muito maior do que qualquer sentimento ruim desse mundo. O lado negativo é que tudo é tão intenso e novo que às vezes parece que você não irá suportar. E o outro lado bom, você descobre que suporta. É muito difícil quando você chega nesse ponto, porque é tudo tão intenso, é tudo tão novo e é tudo tão difícil porque você nunca passou por isso e você pensa: cara, eu não aguento, eu passei por isso muitas vezes, de pensar assim: cara, eu acho que esse é o meu fim. Não dá, não dá, não dá. E você vai, e você pede pra Jesus, e você pede pra Ele ficar com você, e quando você vê, você descobriu que suportou. Não pela sua força, não pela minha força, sabe? Mas pela força de Cristo. Porque Ele passou pela maior dor do mundo pra te salvar, pra estar com você, pra dizer: eu sei o que você tá sentindo, eu senti também, e eu senti por você. Outro lado positivo. Eu descobri que o passado não me define mais. Porém, tive que olhar para o meu passado e ouvir o que ele tinha a dizer para eu responder: você está errado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não é mais escravo do passado. Porque até os meus 20 anos eu cheguei me odiando pelas coisas que eu tinha feito. E eu me arrependia muito e era muito acusador. Mas com Cristo, agora é Ele que define você. É Ele que fala: você pode fazer isso ou você não pode. Eu vou te libertar disso. Eu vou te curar disso. Eu vou caminhar com você nisso. É Cristo que define. Só que por outro lado, você tem que olhar para o teu passado, encarar ele, entender ele, ver tudo que você passou, tudo que você viveu, e você olhar para ele nos olhos dele e falar: eu não sou mais isso. Você está completamente errado, porque Cristo derramou o sangue dele por mim para que eu fosse uma nova criatura nele. Então, isso também é muito maravilhoso. Poder olhar para o seu passado e falar: eu não sou mais essa pessoa. Agora eu sou o que Cristo diz que eu sou. A minha transição foi sobre largar os remédios e o piloto automático. Foi aquilo que eu falei, né? Eu não sentia. Eu só vivia e eu vivia no piloto automático. Sem emoções. Sem emoção nenhuma. Porque eu não conseguia sentir. Eu tive que encarar a tristeza, que tinha dimensões de um buraco negro. Por outro lado, eu pude sentir o amor de Deus preenchendo cada centímetro desse buraco negro. Eu pude contemplar o Espírito Santo colhendo cada lágrima que eu me recusei a derramar por 20 anos da minha vida. E tive o prazer de ouvi-lo dizer:
O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Eu vi Cristo olhando para as minhas chagas e dizendo: você vai para um lugar onde não há dor, enfermidades e nem lágrima. A alegria que eu te darei, ninguém poderá tirar jamais. Tenha de bom ânimo, eu já venci o mundo. E aí eu quero contar um testemunho que eu sonhei com Cristo. E nesse sonho foi muito maravilhoso, ele estava muito perto de mim. E eu lembro de olhar para os olhos dele, tão reluzentes, e ele me contando várias coisas sobre a Bíblia. Que eu pensava assim, que eu falava pra ele: Jesus, o que você quis dizer sobre... Eu não posso dizer com clareza porque eu não me lembro sobre o que eu falava, mas eu lembro que o contexto era esse. Eu falava assim: Jesus, o que o Senhor quis dizer naquela passagem? O que o Senhor quis dizer com aquela parábola? E ele olhava pra mim e sorria e me explicava. E eu lembro que eu quase não falava. Eu só ficava olhando pros olhos dele e ouvindo ele falar e ouvindo ele falar. E eu sei que uma hora eu olhei para os olhos dele e vi o quão perto eu estava de Cristo. E o quanto ele brilhava, o quanto ele era lindo, e o quanto ele estava feliz comigo. E aí caiu a minha ficha. Eu comecei a pensar assim, gente, mas eu sou uma pecadora. Por que que Cristo tá tão feliz comigo? Isso não tá certo. Eu não sou digna de estar na presença de Deus. Eu sou muito pecadora, eu sou muito suja, eu não devia estar aqui. E aí eu baixei a minha cabeça e comecei a chorar. Porque eu sabia que eu não era digna de estar ali. E eu não entendia porque Cristo estava tão feliz com a presença de uma pecadora. Quando a gente lê da mulher lavando os pés dele, derramando bálsamo sobre ele, os pecadores se acercando dele, Zaqueu, e a gente percebendo o amor dele, é muito diferente quando você é aquele pecador. E você pensa assim, e você sabe qual é a personalidade de Cristo, tá na Bíblia, mas naquele momento, por um momento, eu esqueci disso e falei, cara, eu não sou digna de estar na presença de Jesus. Eu sou pecadora, eu não mereço. E eu baixei a minha cabeça e comecei a chorar. E aí, Jesus viu, ele olhou pra mim e colocou a mão nos meus ombros e falou assim: Ana, todos pecam. E não, claro, o pecado, ele magoa Deus que é santo. Ele falou assim, mas não é isso que mais me machuca. O que mais me machuca é que são as pessoas que confessam em público, mas nos seus corações não se arrependem. Tem uma passagem que fala que essas pessoas me louvam com os lábios, mas o seu coração está muito, muito distante de mim. Então, com isso, eu entendi que todos pecam. E eu sou uma pecadora e não... E foi por isso que Cristo morreu. Para que os pecadores pudessem se achegar ao Pai. E talvez você pense isso. Eu pensei isso. Que antes da minha conversão, antes de realmente conhecer a Cristo, nossa, Cristo jamais vai me aceitar. Eu errei tanto nessa minha vida. Não tem como. Deus é santo, Deus é puro, Ele jamais vai me querer. Então, eu creio, Jesus faz as palavras deles as mesmas, porque Deus não é homem para mentir. Todos pecam, Jesus te diz hoje. Mas se você se arrepender verdadeiramente, há espaço para você nos braços de Deus. E eu tenho mais 2 palavras para terminar, que tá lá em João, capítulo 1.
versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, se você crê, você tem esse poder de ser chamado filho de Deus. Você tem o poder de ser chamado para estar na glória com o Senhor. Não porque você tem algum poder, mas porque Cristo tem. E porque Cristo morreu por isso. Para isso, Cristo sofreu, passou por dores inimagináveis, para que todos aqueles que nele creem pudessem ser chamados filhos de Deus. E eu tenho outro capítulo, outro texto que está lá em João 3, versículo 16 ao 18, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que quer dizer unigênito? Cristo é o Filho unigênito. Todos nós somos filhos, mas Jesus é o único que foi gerado por Deus, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, todos nós somos criaturas, né? Cristo não. Cristo foi gerado por Deus. E a partir do momento em que cremos em Jesus Cristo, passamos de criaturas para filhos de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se alguém diz para você que você está condenado, se alguém diz que para você não há saída, não é o que Jesus diz, não é o que Jesus pensa. Jesus não acusa, Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, meus queridos, essa é a palavra que eu queria dizer para vocês hoje. Jesus não veio para te condenar, Jesus não me condenou naquele sonho. Jesus é maravilhoso. Ele quer ser seu melhor amigo. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser se aproximar de Cristo, você pode vir falar comigo, sem problema nenhum. E eu vou te ajudar no que for possível. Mas aquele que vai te ajudar completamente, aquele que vai te ensinar a andar no caminho certo e te ensinar a não desviar nem para a direita nem para a esquerda, só pode ser Jesus Cristo. E é isso. Eu espero que essa mensagem edifique vocês e fiquem com Deus todos. Até mais.